Opa. Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual e estamos começando mais uma edição de A Live. Hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. O mês de outubro já chegando ao fim. E nós começando mais uma semana de A Live. E aí, Carla, chegando. Nosso convidado hoje é o Marlos Breiner, já esteve aqui, vai voltar para falar de filmes de terror. Ele que gosta muito desse gênero, entende muito do gênero. Vanessa entrando. Boa noite, pessoal. O Marlinhos estava de prontidão, deve estar chegando aí. E aí, Carla, estamos só esperando o nosso convidado entrar, né? Pra gente dar um alô nele e começar a nossa live. Então, Marlos Breiner deve estar chegando aí a qualquer momento pra gente fazer essa live hoje, que é sobre filmes de terror. Vamos falar aí um pouco de alguns filmes importantes aí, significativos ao longo da história do cinema. Só de cinema aí, quantos anos já tem que o cinema foi inventado? 1895, né? 125 anos de cinema, sei lá. Marlins, boa noite, Coletivo Tempos. Vou adicionar o Marlos à nossa conversa. Live, falando do seu trabalho. E aí, Olá, Marlos, tudo Marcelo. bem, rapaz? Fala, Marlos, beleza, cara? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem? Tudo Beleza, bem? Como cara. é que vai? Prazer tê-lo Tá aqui você? essa noite aí, para falar de filmes de Prazer é terror, que é uma meu, coisa cara. que, um assunto que você gosta, sei que você gosta muito também. Marlos foi uma das Sim, primeiras nós lives que a gostamos, gente né? fez aí. Esse projeto aí já está com mais de 3 meses, já caminhando para 4 meses. Mais de 50 lives feitas e o Marlos foi um dos primeiros aí que participaram. A primeira vez que ele esteve aqui, ele falou sobre isso. O Marlos é mestre em literatura, né? Formado em literatura, tanto mestrado quanto a licenciatura dele pela Universidade Isso. de Brasília, UNB, e ele já esteve aqui falando sua primeira aparição aqui, falando sobre relação da literatura com cinema, bem interessante. E hoje ele veio falar de filmes de terror. Mais uma vez, seja bem-vindo. Opa, Alô? obrigado, Marcelo. Sua câmera está girando aí. Alô? Opa, Opa, tá me acho que eu ouvindo? vou mudar a minha conexão para o 4G. Tá bom, seu sinal tá bom. Eu acho que tá todo mundo ouvindo bem e tal. Não sei se as pessoas. Eu tô te vendo bem. Opa, deu uma caída agora. Alô? Alô, alô? Alô, alô, alô. Acho que perdemos o sinal do Marlos. Opa, Opa, voltou? eu, Você eu voltou? troquei, eu troquei minha conexão porque eu acho que estava dando alguma interferência. Aí eu Cara, coloquei então na. obrigado. Aí, boa, boa. Que umas coisas. Boa. Eu trouxe aqui um convidado também. Trouxe aqui convidado que vai acompanhar a nossa Quem é o conversa. convidado, cara? Tá bem aqui. Está dando para ver aqui, cara. Esse rapaz aqui. Ah, o Jason, é o Jason, Jason, grande Jason. Jason, né? Jason vai fazer parte aqui da nossa. Boa, cara, também está, né? A gente está Caracterizado, só muito para fazer bem uma referência. acompanhado aí, né? Legal, legal. Então vamos Né? começar. Então, Já fizemos aí o nosso momento lúdico, né? Eu queria agora, então, Marlos, saber um pouco de você. Por que que você gosta de filme de terror? opa, Tá me oi, alô, ouvindo? Marcelo? Tá Sumiu um me pouco. ouvindo? Tá me Opa, ouvindo? Alô? tá cortando muito sua conexão. Você tá Você tá no 4G? Eu mudei, Aqui, ó, tô em 4G. aqui para mim tá normal você aparecendo. Não sei se para as outras pessoas está tendo algum, alguma interferência, mas aqui tá tudo. Eita, sua conexão É, agora. Não, acho que ele tá ok. Tá tudo ok. Vamos lá então. tá. Opa,
Opa, agora deu uma travada. Travada onde? Desculpe. Alô? Será que agora a gente... O pessoal está falando que tá bom. Eu acho que pode ser alguma coisa. Às vezes acontece de dar uma interferência na imagem, mas está indo. Podemos ir Uhum, então? Talvez se você deixar ele mais certo, certinho assim, ele. Beleza? Então eu queria começar te perguntando por que você gosta de filme de terror. certo. Opa, desculpa, cortou um pouquinho. Vamos Por que começar você falando, gosta. né? Vamos, sim. Por que você gosta de filme de terror? Ah, sim, pois é. Então, é uma história acho que da infância, né? Todo mundo tem essa experiência desde criança do medo do desconhecido, né? Do escuro, de lugares, né? Lugares, digamos assim, ocultos, né? Da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, né? Lugares talvez inacessíveis também, né? Lugares fechados. E isso acho que sempre desperta, né? Sempre me despertou uma atração pelo gênero. Isso desde criança, né? Desde criança. Uhum. Então, esse fascínio também, né? Por uma coisa que a gente não pode controlar, né? Uma coisa que está além do nosso controle, que a gente não sabe bem de onde vem, o que é estranho também e diferente. Eu acho que isso também era uma coisa que sempre chamou muito minha atenção, né? E a questão do medo, que o medo, na verdade, talvez seja a nossa emoção mais antiga, né? Se a gente for para pensar, o medo, seja ele real ou imaginário, né? Desde quando o homem nas cavernas e enfim, né, desde a evolução do homem, o medo sempre teve presente. E eu acho que o gênero do terror, tanto no cinema como na literatura, consegue aproximar muito esse sentimento, né? E os livros e os filmes nos aproximam de um universo que não é muito tangente, que não é e que é misterioso também, né? E que fala de coisas que a Uhum. gente tenta sempre imaginar e às vezes não consegue. Uhum. Então acho que esse Entendi. foi assim o meu, digamos assim, o meu mote, né? E os monstros, desde que estão sempre perto de nós, né? Sejam eles reais ou imaginários. Então isso aí é uma coisa muito forte também. E sempre me fascinou o gênero por isso. Acho que foi uma grande motivação, né? Uhum. Legal, legal. Pois é. E E, qual foi o primeiro filme de terror que você lembra que você viu na sua vida? cara, o meu primeiro filme de terror, pois é, uma história engraçada, né? Foi O Monstro da Lagoa Negra. Eu acho que é um filme da década de 50. E 50, realmente é um filme 50. muito. Ele é muito assim, comparado com o que a gente tem hoje, né? Ou com a própria questão da tecnologia. É um filme muito simples, né? Porque o monstro, na verdade, era um ator vestido com uma roupa de borracha, basicamente, e que nos aterrorizava, né? E criança, quando eu vi esse filme, e me lembro da fotografia bem, bem escura, e como que a partir de um filme que hoje é considerado um filme simples, né? Vamos dizer assim, me despertou tantas fantasias, né? E pensamentos e me abriu muito para o fantástico. Então isso foi o início, né? E depois, aí, dentro dessa linha, não que eu vi os filmes a partir daí, né? Eu nasci bem depois da década de 50, mas esses filmes dessa época, né, sempre chamaram atenção. E aí a gente vai lá para o início, né? Para o início mesmo digamos assim, do gênero do terror, né? Quando
A gente tinha basicamente a literatura, que sempre foi a fonte desses filmes, o rádio também, né, e o teatro. E com, no caso, incorporando a linguagem do cinema também. Então, a gente pode pensar muito os filmes do início do século, né, que são interessantíssimos pela habilidade e pela inovação também, né, que dizem que tem até uma tríade, né, dos filmes de terror, que você tem que ter a qualidade, né, a contundência e a inventividade. Tem aí três linhas mestras, né, para os filmes, né? Então, por exemplo, eu até separei alguns filmes que eu tenho aqui, eu já poderia ir mostrando, deixar talvez uma dica para quem tá vendo a gente, né? Por exemplo, um filme que me marcou muito foi o... Agora a gente vai ver tudo um pouco, não sei se a luz aqui está um pouquinho... Eu acho que Tentar a luz está tirar. meio forte, porque você É, mostrou o DVD e a gente não conseguiu, tá dando muito reflexo. Mas eu acho que é o Nosferatu que você está mostrando, né? E só é, ressaltando que ele aparece Nosferatu. invertido. A letra aparece invertida, mas é É, o Nosferatu que você está sim. mostrando, né? É, você pode falar sobre esse filme? O que É, que você acha o, dele? Nos, o Nosferatu, pois é interessante, porque é um dos primeiros filmes de vampiro, né? Talvez o primeiro, realmente, de forma efetiva. E é um filme muito... eles chamam Sinfonia do Horror, né? No Brasil teve esse subtítulo. E como que ele explora muito uma questão também dos espaços e do ambiente. Então, assim, a arquitetura, né, de onde aquilo era uma coisa que a gente tinha na literatura, mas não tinha isso traduzido para a tela. Então é muito impressionante, né, o Murnau, esse diretor, como que ele, em um filme simples, um filme de vampiro, ele conseguiu trazer tantos elementos do fantástico e condensar aquilo numa nova linguagem. Então isso é muito impressionante. E também assim a questão do ambiente, da arquitetura, né? Eu até separei aqui no livro, eu não sei se a gente vai conseguir, a influência da arquitetura gótica, né? Uhum. No cinema. Então eu vou tentar mostrar aqui algumas imagens. Se não ficar bom, a gente... Vamos ver, eu vou trazer aqui para o meu peito, aqui assim, opa, Uhum. É, olha aqui, dá para ver, o mostra um pouco Nosferatu. como era. Uhum. Exatamente, um pouquinho, né, dos ambientes, de como eram, né, as paisagens e especial destaque para a fotografia também. O preto e branco, ele, por ter pouca informação, fotografia, você não tem tantos elementos para te desviar a atenção, para chamar a sua atenção, ele te coloca muito mais numa atmosfera, vamos dizer, única, né? Então, assim, a cor, a luz, a ausência de luz, está jogando com a luz o tempo todo. Então, o que é revelado, o que é desvelado, o que não é visto. Então, acho que os filmes preto e branco, eles têm muito essa característica, né? E no caso também, a questão do ator. O ator, eu acho que dizem que é muito difícil falar, isso é um dizer muito comum, mas eu acho que fazer filme de terror também exige uma questão técnica, né? Você tem que criar uma. Primeiro você tem que criar uma atmosfera. Não é simples, não é só chegar, ligar a câmera e dar um susto em alguém. Você tem que criar uma atmosfera, você tem que criar um ambiente, né? Inclusive tem vários, né? E os filmes eles se projetam em diversos cenários e, e paisagens, né? Vamos dizer assim. E então eu acho que o Nosferatu é um filme muito importante. Depois esse aqui, Gabinete do Dr. Caligari, são filmes em que eu tenho DVD.
mas são filmes que é possível também você encontrar no YouTube. Esses filmes mais antigos, a maioria, né, eles já se venderam por muitos anos, então é bem possível Domínio você ver público. eles no domínio público. Eles já se pagaram, vamos dizer assim, né, nas suas vendas. É, E então, diga, pode não, pode falar, falar. Marcelo. Não, só a acrescentar que você está falando aí de dois filmes que são clássicos de uma escola que é o expressionismo Do alemão, né? Talvez expressionismo. você possa falar um pouco mais sobre essa escola, né? Começou ali no final dos anos 10, né? Vinda do Isso. expressionismo na pintura para o cinema, né? É. E, Uhum. enfim, são muitos filmes muito bons feitos na Alemanha, principalmente na década de 20, daí expressionismo alemão. Sim. Mas só uma curiosidade sobre o Nosferatu, que você falou. O Nosferatu era para ser o primeiro Drácula, né? Um filme de 1922, só que o F.W. Murnau, o diretor, ele não conseguiu os direitos, que a família do Bram Stoker, né, os herdeiros dele, esse escritor irlandês que escreveu o romance Drácula, eles não conseguiram, o Murnau não conseguiu os direitos autorais da história. Aí ele mudou, enfim, para Nosferatu e mudou algumas coisas, mas você vê que a essência é a história do Drácula. Mas, enfim, foi uma questão de direitos autorais. Mas só para ressaltar que você está falando de uma escola muito importante, não só na história dos filmes de terror, como do próprio cinema, que é o expressionismo alemão, que antecede, é uma escola também que aconteceu no período entre as duas guerras mundiais, né, entre a Primeira Guerra Isso. Mundial, quando a Alemanha saiu É. bastante prejudicada economicamente, muito afetada, um período de recessão, de crise, que culminaria com a ascensão do movimento nazista, do surgimento do nazismo, que ascenderia ao Do, poder na década do de 30. nazismo. Então, é uma escola de cinema muito num período sombrio, né? E reflete muito isso. Queria que você comentasse um pouco sobre o expressionismo alemão. Desculpa, me cortou. Comentasse sobre, só cortou a última Sobre o palavra. Comentasse sobre o expressionismo alemão. sobre o cinema alemão. Expressionismo. O Ah, o expressionismo. expressionismo alemão. Claro, Isso. sim. Deixa eu só, O desculpe. Talvez expressionismo se alemão, você. sim. Desculpa, só uma coisinha antes. Talvez se você deixar o celular fixo, porque talvez esses cortes aconteçam quando ele está em movimento. Não sei, se tiver algum apoio aí. Mas enfim, pode falar, por favor. Tá, eu vou deixar mais fixo aqui. Pois é, o expressionismo alemão, a gente pegar o final do século XIX, virada para o século XX, a gente estava num momento que, vou até mais atrás, o próprio iluminismo, né, se a gente pegar o iluminismo, a Revolução Industrial, foi um momento que a humanidade percebeu que ela tinha uma menor dependência das variáveis naturais. Então, havia digamos assim, um pensamento científico, um pensamento mais racional, e, ao mesmo tempo, a essência do homem, mesmo com esse tipo de pensamento, ela nunca se perdeu, que é essa essência também do medo do que é obscuro, do não revelado, do não dito. E eu acho que aí o expressionismo, enquanto uma escola de arte, ela veio como uma reação um pouco a essa coisa tão racional, tão científica, né? O próprio Nietzsche falava isso, que ele não acreditava, né? Os filósofos da virada do século, que não acreditavam no pensamento tão racional, tão científico. E então a questão da religião também, que tinha sido muito, num certo momento ali, Freud também com a psicanálise, mas aí a gente começa a entender também que toda essa parte científica e racional, ela também, um pouco mais à frente, você pega o Gabinete do Dr. Caligari, por exemplo. Já é um filme que trata de hipnose, que trata elementos da nossa mente, porque o terror, na verdade, ele é parte da gente, né? Ele é parte da nossa personalidade, ele é parte... nós somos o terror também, apesar de sempre parecer algo que está aquém, né, ou além, né? Essa inquietação,
ela é nossa. Quando você é criança, você tinha medo de sair, né? E o monstro, na verdade, quando a gente pensa o monstro, ou enfim, o monstro, ele vai nos servir, eu penso em uma reflexão, né, como uma educação. O monstro ele vai ser o elemento que vai nos tornar melhores, ser humanos melhores, sejam mais, podemos ser mais corajosos, ou mais, né, podemos enfrentar mais as questões vida-morte, vida pós-morte, um mistério, né? Tentar investigar um pouco isso, tentar pensar um pouco esses aspectos. Então, o expressionismo alemão ele entra dentro disso, né? O cinema alemão, um momento. E aí, uma série de filmes que vêm dessa época, inspirado, né, na literatura, começa a surgir também, né? E aí você tem o estúdio Universal, principalmente já nos Estados Unidos, esses diretores europeus, muitos migraram até para os Estados Unidos, e aí você tem uma série de filmes, né? Você tem um filme interessante chamado Monstros, de Todd Browning, que aí ele trata, é um filme da década de 30, iniciozinho da década de 30, que não vai ser apenas o monstro como um elemento do sobrenatural, mas eram que pessoas com deformações físicas e eram tratadas como atração de circo. Então tinha É o esse nome Freaks. monstros. Então olha como que a gente estava, né, enfim, buscando, né, o cinema de horror, eu não diria de terror ou de horror, né, é uma diferenciação também nesses termos. Ele estava indo para uma evolução mais psíquica também. E que isso vai culminar com a evolução do filme, né? Então acho que é um caminho aí que surgiu. Alguém até comentou aqui sobre filmes nacionais, né? É o Ângelo Ficamos. Miranda. É, Ele falou por que que o terror não é, decola no cinema brasileiro, né? Enfim, o Brasil é um país que tem é, muito terror, né? Assim, no folclore, né? Histórias também assustadoras de fantasmas, né? Tem muita coisa, né? Não sei, né? Assim, não sou especialista em filmes de terror brasileiros, não. Mas tem alguma coisa, né? Enfim, eu precisaria. Tem algumas coisas. Nos últimos tempos o pessoal tem feito mais uhum. filmes, né? Enfim. Mas tem muita história de fantasma, né? O Brasil é muito rico no folclore, nas histórias, né? Não fica devendo em nada a esses Ó, contos uhum. anglo-americanos. Universal, né? Vou te fazer só mais um comentário sobre esse filme Freaks, né? Que é de 1900 se eu não me engano, 1931, que é Freaks, um filme é, Freaks, como é que chama em português? Monstros, né? Monstros, né, que você falou? Acho que é. São atores acho que todos que têm monstros, deformidade física, né? E o diretor é o Todd Browning, que é o mesmo cara que foi o primeiro a fazer o Drácula, este sim, que aí eu vou pedir para você falar também, o com Bela Lugosi, de 1930, né? O primeiro Drácula, efetivamente, não o vampiro, mas o Drácula sim, inspirado no Bram Stoker, né? E exatamente. criou um arquétipo que ficou para sempre, né? Do cara meio Michel Temer, né? Cabelo para trás, É, terno, sim. capa. Temer é o grande vampiro brasileiro. E depois Da, da, da até o próprio Universal, Chico que Anísio é uma também, coisa. né, fez o Vampiro Bento Brasileiro. Carneiro. Mais puxado para o humor. Mas assim, É, a o expressionismo alemão, só para. Porque tem vários filmes, né? Daria para a gente ficar horas falando, ele deixou influências para sempre no cinema, né? E a própria coisa da Universal, né, já meio que vem numa continuidade, né? Você citou os diretores que migraram, né, para os Estados Unidos, né? Alguns em busca de oportunidade isso. profissional, outros já fugindo do nazismo, né? Acho que é o caso do Fritz Lang. Mas, enfim, aí chegamos à década de 30, né? Já na década Fritz de 20 Lang tinha muitos também, filmes sim. góticos e de terror, Fantasma da Ópera, com Lon Chaney, né? Que é um filme americano, mas muito Lon nessa Chaney era um grande característica ator, foi um expressionista. grande ator, né? Uhum. E aí chegamos aos anos 30, né? Que você começou a falar.
sim. Então, assim, Sobre- eu acho que no Brasil, até atentando um pouquinho à pergunta que foi colocada, a gente tem uma tradição de folclore, né? Então, desde criança também, a gente tem o bicho-papão, o boi da cara preta, são expressões folclóricas que também povoam, né, um pouco, né? O Monteiro Lobato também trouxe aí personagens bastante icônicos, como a Cuca, né? Era uma espécie de bruxa, um pouco uma bruxa quase medieval, né? Ficava sempre no, digamos assim, dentro do mato, né? E mais com elementos brasileiros, né? Aí, e dentro assim desse espectro do cinema nacional, a gente tinha o Limite também, apesar de não ser um filme de um terror explícito, mas que trazia ali questões psíquicas, né? Como o próprio Murnau, posteriormente, em Aurora, né? Que é uma espécie de poema, uma coisa transcendente, a vida e a morte, né? E muitos diretores, até na França também, trataram um pouco disso, né? Abel Gance também tem um filme chamado A Rua, alguns, né? Buñuel também, O Cão Andaluz, né? Que era uma visão completamente psicodélica, né? Enfim, um olho, a lua, aquela cena muito clássica. A gente não quer falar muito do filme, né? Para não contar para quem Não, não pode viu, falar, pode falar. mas enfim, Pode falar, sim. é, Só não... né? Mas então a gente tem então essas referências, né? Que sempre Humberto Mauro também, que foi um outro diretor brasileiro. Agora no Brasil, realmente, se a gente pegasse ao longo do tempo, talvez o gênero do terror, a gente teve a grande expressão que foi o Zé do Caixão, né? Que foi grande o grande nome aí, que, enfim, foi muito cultuado. Ele desperta, às vezes, tem muitos fãs, e por ele ter esse aspecto de ser cultuado, tem gente que não gosta tanto, né? Agora, ele está um pouquinho nessa variação também do filme B, né? Que dentro do gênero de terror também é um outro tipo de aproximação, né? Pega um pouco de como uma poesia mais bruta, né, como Baudelaire fazia. Você pode falar de repente, não sei, de uma área, uma coisa feia, aquilo pode também se tornar bonito. E acho que o filme B conversa muito, né, com o gênero do terror também. Eu acho que primeiro porque sempre houve também, às vezes, muitas pessoas assim que têm uma visão mais, talvez um pouco mais purista do cinema, tem um certo preconceito, né, com o gênero do terror. Então, às vezes, muitas vezes, esses cineastas, eles se viam, tipo assim, ou eu faço filme ou eu não faço nada. Então, faziam um filme do jeito que eles conseguiam fazer. Né? Faziam da forma que era possível fazer. Então, acho que muitos filmes, né, com essa expressividade vêm também desse aspecto. Né? Não só se utilizando porque o recurso técnico é uma coisa que vai também mudar muito o filme de terror, o gênero do horror ao longo, né, dos anos. Então a gente pega, por exemplo, a gente pega assim filmes como Alien, um filme que bem popular dos anos 80, que teve mais, acho que três continuações. Você já está num ambiente do espaço, mas, assim, aquela essência do isolamento, da solidão, do medo do desconhecido, de um lugar isolado, isso sempre retorna, e esse é o sentimento antigo, lá da literatura, lá do Edgar Allan Poe, né, que são as origens aí do gênero. O próprio Lovecraft, que talvez não tanto no horror explícito, né, mas com uma atmosfera, né, muito essa coisa de você conseguir criar uma atmosfera, né? Isso é muito incrível, assim, nos filmes de terror. Né? E aí a gente pega a evolução do cinema. Então a gente tem esses filmes do Lobisomem, do Lon Chaney,
o Corcunda de Notre Dame, vários desses filmes dos anos 50. E aí um pouco posterior, já dentro da evolução, né, do cinema, a gente já passa por um outro aspecto que é um salto assim um pouco no tempo que eu vou dar, mas de um filme que sempre chamou atenção. Inclusive eu estou usando até a camiseta, né, que é A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero, que também é um filme bastante fundador, já nos anos 60, né, fundador de uma estética do filme de zumbi. Então, esses filmes, esse tipo de filme, né, ele ficou também, de certa forma, muitos anos, vamos dizer assim, um pouco à parte, né, do cinema, como eram de muitos diretores da época, como Roger Corman e entre outros. Eles eram um pouquinho, tinham um certo preconceito, mas depois eles voltam, né, tinham, de certa forma, serem cultuados. E o Jorge Romero faz continuações depois dos filmes de zumbi, e aí já você vê a transformação, né? Você entra já numa crítica mais social, uma questão, enfim, do mundo, né? Quer dizer, a gente tem medo do que vem de fora, né? Então, medo de outras culturas. Então, o zumbi representava isso. Não era o medo do zumbi em si, era o medo de você se tornar um zumbi. Né? E vale também para o mundo que a gente vive, o mundo acelerado, o mundo capitalista, o mundo, né, do consumo, né, onde esse sentido de alienação sempre é muito forte, né, e muito marcante também. Então a gente tem aí um caminho, né, do filme de terror. Você tem estúdios também que se dedicaram a isso, como a Hammer, né, estúdios. Hammer, se não me engano, ela é inglesa e também fez vários filmes de terror. Né? E aí a gente vai trazendo esse aspecto do filme B e da câmera na mão. E aí eu acho que a gente não. A gente está falando do filme de terror de uma forma ampla, né? Eu ia trazer para um filme da década de 70 também, que é o Massacre da Serra Elétrica, né? Que é um filme muito icônico, marcou um estilo de fazer filme, que aí já não está tão ligado ao ambiente enquanto um ambiente de mistério, de penumbra, mas já é um outro aspecto de filme que conversa mais com o outro. O outro no sentido assim, uma outra cultura, que no caso o personagem, o icônico, né, Leatherface, que é um psicopata de, de criança, né, foi criado, enfim, numa família desajustada, e ele chega a cometer crimes, né, horríveis, e dentro desses crimes mostra a história de um grupo de jovens que se perde, e que chega a uma casa abandonada, que seria a casa dele. Então, a partir daí, começa a todo essa iconografia, né, do, do psicopata também, que surge. Então, já o cinema aí perde um pouquinho a questão, talvez, da luz, de outros elementos, e entram outros elementos mais ligados à estética do filme B, ao gore, né, a mostrar um excesso, né, isso também de saturar o espectador, né, você, de certa forma, torturar o espectador no bom sentido, né? Fazer o espectador ir ao limite, né? Então é muito interessante assim como que esse filme ele também marcou. Eu tenho aqui a capinha dele. Ele aqui, ó, tem a famosa cena final, né? Ele The levantando Texas Chainsaw seu Massacre. é, Texas Chainsaw Massacre, né? Uma, Então curi uma, curio ele uma, uma curiosidade, né? Porque como muitos filmes assim que são modificados os títulos em português, né? Por exemplo, um caso é Planet of the Apes, né? Planeta dos Macacos.
E ape em inglês não é macaco, é símil, né? Porque tem uma diferença. O Uhum. símil é o chimpanzé, o gorila, eles andam eretos. O macaco é que anda. Assim, Uhum. parecidos, rigorosamente. Agora, no caso do chainsaw, é porque o chainsaw é a motosserra, não é a serra elétrica. A serra elétrica você É, teria que ligar numa tomada, né? A motosserra é aquela que você sai correndo. Imagina, o cara teria que ligar na é, tomada, mas só um comentário. Mas o comentário assim, que eu realmente acho interessante sobre sim, só para falar aí a respeito, é que talvez esse não deve ser o primeiro filme dessa escola, né? Até porque, por exemplo, Psicose, claro, é uma coisa mais sofisticada, enfim, sim, menos agressiva, apesar de ter. Mas o Psicose é meio que um precursor de toda essa onda, né? Que o Massacre da Serra Elétrica de fato populariza, e curiosamente os dois são inspirados em histórias de um psicopata famoso chamado Ed Gein, escreve Gein, tanto o Psicose quanto o Massacre da Serra Elétrica, um psicopata americano muito conhecido, e o Massacre da Serra Elétrica meio que, talvez não inaugure, mas populariza os tais do slasher movies, né? Slasher vem de assassino, né? Slash, slasher. que são filmes, digamos, de assassino, psicopata que você falou, no caso, né? E aí vem É, muitos e muitos filmes, né? Sexta-feira 13, Halloween, Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão Pânico, sexta-feira. passado, né? Enfim, Isso. Vingança de Cropsey, são os famosos slasher movies que se popularizam nessa época e até hoje fazem muito sucesso, principalmente com os adolescentes, né? Um terror mais de sangue, de violência, né? Menos sobrenatural, embora alguns também tenham essa carga. Mas era uma observação a respeito disso que eu ia fazer. Ah, sim, é, claro. Se você vê assim, né? E esses filmes, muitas vezes, o slasher movie, ele, ele realmente ele tem o seu valor, né? Tanto que a gente até brinca, né? Eu até separei aqui os filmes de Sexta-feira 13, né? Eu consegui realmente Uhum. assistir até o 6. Eu tenho aqui eles, eu vou até mostrar aqui deitado. Olha aqui, eu separei aqui Sexta-feira 13, você vai do 1 até o 6. Do 6 realmente é sem fim a história, né? E sempre é a última parte, a última da última da última, né? Então, mas esses filmes, eles têm uma característica que eu acho que aí já mistura um pouco do entretenimento também, o puro e simples entretenimento, dentro de uma ótica mais até comercial, de repetir, né, sempre o mesmo tema e o mesmo roteiro, mas que, ao mesmo tempo, ele fica numa fronteira, ou num limite entre o que seria um filme ruim, mal feito, e também do que você pode dar uma aura, de uma aura mais cult ao filme, uma aura mais interessante. Então são poucos, né? Eu acho que conseguem, né? Que termina sendo um problema, às vezes, do filme de terror puro, porque a grande maioria desses filmes, e hoje é muito comum, se a gente pegar hoje, em 2000, ano 2000, desde os anos 80, muitos ou digamos assim, a maioria dos filmes de terror feitos são de qualidade ruim, ou o roteiro deixa muito a desejar, ou então repete sempre o mesmo clichê. Então o filme de terror, ele acho que ele sofre um pouco disso, ele sofre preconceito. E ao mesmo tempo eu já vejo assim filmes como o caso do Sexta-feira 13, eles já conversarem também com a cultura pop, por exemplo, né? Como um pouco a estética, por exemplo, do rock, né? Tanto que o Alice Cooper, acho que no Sexta-feira 13, parte 6, ele fez uma música para o Jason, que é o serial killer do filme, enfim, The Man Behind the Mask, a música, né, que foi até um relativo sucesso na época. Então, dentro também do espectro da cultura de massa, da cultura pulp, da cultura pop, os filmes também conversam, né? E o rock também se aproveita, o rock se utiliza disso, né? Me vem até um pouco à cabeça aqui o Black Sabbath, né? Com o primeiro disco, especialmente, depois a própria Ozzy Osbourne, né? Que ele se utiliza um pouco
desse aspecto mais teatral do rock, suas representações, né? E vários outros, né? Que também fazem isso, né? Eu lembro até a banda Kiss, né? Tem sempre um momento do show que tem a, o baixista, né? Babando sangue. O show normalmente para, né? Talvez para as pessoas mais sensíveis não seja muito, né? Mas para quem gosta da banda, enfim, é um deleite, né? As pessoas adoram ver, Marilyn curtir Manson. esse momento um pouco. É o Marilyn Manson, esse especialmente, né? Esse mais ainda, né? Esse aí já leva até um extremo, né? Maior, né? Então, assim, que no fundo eu acho que tem que ser visto de uma forma mais lúdica, né? Porque o grande problema, eu acho, do filme de terror e, e, e do horror não é pessoas que dizem, eu sou muito sensível, não vou ver. Só que, às vezes, o horror é a própria vida cotidiana, a violência urbana também, né, que nos assola, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa o que foi o Holocausto, né, ou mesmo a questão do 11 de setembro, que aquilo foi transmitido, né, por imagem, então são imagens do horror. Esse tipo de horror, ele está muito mais perto do ódio, né, do que o horror em si enquanto um gênero, né? O horror enquanto gênero, ele estimula a sua imaginação, ele te faz pensar sobre você, o seu lugar no mundo, o que é mistério, o que não é, né? O slasher, que pode ser visto de uma maneira mais lúdica, né? Dentro do estilo gore, slasher movie, né? Ou então também é uma mistura de tudo. Você pega, por exemplo, um cara como o David Lynch, né, que faz filmes que traz também um aspecto também de violência psíquico, mas também ele sabe, às vezes, ser um pouco misterioso, misturar gêneros. Então, assim, essa questão do horror enquanto violência, eu acho que não é o problema do filme de horror, é muito mais uma reflexão que a gente tem que ter, né? A gente está buscando muito mais ali refletir, pensar sobre a nossa própria condição, né? Sobre a vida pós-morte, né? As nossas crenças, né? O que que isso significa, enquanto a gente tem outro tipo de violência que está perto do ódio e que muitas vezes essa violência ela é vista, talvez ela é tratada com mais naturalidade, quando não deveria ser, né? Uhum. E então assim, mas voltando um pouquinho ao início, né? Então é isso. Eu acho que muitas vezes essa mistura de gêneros é interessante, né? Dentro do filme de terror, né? Eu me vem agora um filme à cabeça, é um filme que eu conhecia uns anos atrás, até por você, que foi um filme chamado Às Vezes Eles Voltam, que é um filme que traz um aspecto, é um filme que ele parece muito uma estrutura daquelas comédias juvenis dos anos 80, né, daqueles filmes de adolescente, e então é sempre um pouco clichê, né, os alunos bagunceiros que sacaneiam o professor quando ele aparece na sala de aula, né? Então e ao mesmo tempo esse filme conversa com um estilo de rock que é o rockabilly, que é aquele estilo do pessoal de jaqueta preta, jaqueta de couro, cabelo com gel. Então se torna ele fica num limite entre a comédia e o horror e o terror. E então assim se torna até algo divertido, né? Muito mais divertido do que, digamos assim, assustador e É uma dentro dessa história do inventividade, né? Stephen King, né? Uma história do Stephen Que King. também transita, né? Bem por Cemitério isso. Aí você tem Pet Maldito. Sematary, tem vários, né? Tem vários filmes que ele trouxe pra gente, né? Você tem também o Hellraiser, né? Que traz ali um pouco de ficção científica, né? Então, assim, o gênero de horror, eu acho que, assim, sempre falo, o filme de horror, ele está em crise, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ele nunca vai... Você tem muitas escolas, você tem muito...
Me vem agora também à cabeça aqui a Escola Asiática, né, que tem também, no início dos anos 2000, principalmente, né, aquele filme como O Grito, né, que teve uma refilmagem depois, né, e, e os remakes também, que começam a acontecer, né, o Grito é um caso clássico, né, e hoje em dia a gente começa a ter remakes. Você tem, assim, um filme dos anos 80, por exemplo, como A Morte do Demônio, filme perfeito pelo Sam Raimi, de forma quase artesanal. Então ele teve um remake recente, né? E vários outros também. O It também é um filme que né? Então, assim, essa coisa do terror, né? O que é reciclar, né? O Halloween também teve uma refilmagem, que são clássicos, do, do, do horror, né? Ou do terror. Eu quero ver quem vai conseguir fazer uma refilmagem do Exorcista. Isso aí vai ser difícil, porque Foi feita aquele uma uns ainda é anos imbatível, né? atrás. Quer dizer, na verdade não era uma refilmagem, mas eu acho que uma continuação, alguma coisa assim. É, muito difícil fazer superar um filme como É, Exorcista, como, agora, enfim. agora, Fizeram do foi, Psicose, por exemplo, que é inimaginável você fazer. O Gus Van Sant fez, né, nos anos 90, final dos anos 90. sim, sim, Mas é muito difícil, né? Por sim. mais que o diretor seja bom, como é o caso dele, você recriar um clássico, e ainda mais ele recriou, né? Simplesmente Uhum, rodou uhum, basicamente a mesma história e tal do Hitchcock. E tem aquelas sequências também, Sexta-feira 13, que o Anthony Perkins, o ator, fez na década de 80, né? Acho que são dois, três e quatro. Fez umas três sequências, né? Uma coisa bem. Transformou um uhum, uhum. clássico do cinema num filme, um slasher movie, né? Enfim, comum. É, é. Um filme também que é interessante, gerou muita polêmica na época, foi A Bruxa de Blair, né? Que era uma tentativa de você fazer um outro tipo de narrativa, com essas câmeras de vídeo portáteis, né? Muito próximas, assim, do rosto, né? Então foi isso que eu não acho tão ruim, A Bruxa de Blair, quanto o filme, mas ele abusa muito do jump scare, né? Que é a técnica, né? Do corte de algo que tá e que vai te dar vai surgir na sua tela de maneira muito que você vai pular para trás, né? Então é um pouco abusar um pouco dessa técnica. E aqueles filmes também de que as câmeras ficam como câmeras de segurança dentro do quarto, que as pessoas dormem, e que são filmes que eu já acho mais fracos de forma geral, mas que são também tentativas, né, enfim, de trazer aí, de inovar a linguagem do cinema de horror. Mas eu acho que sempre o filme de horror ele vai depender disso, dessa qualidade. É como um conto, como escrever um conto, né? Inventividade, a técnica é indissociável, né? Hoje com a técnica você pode fazer tudo, mas também se você for só para computação gráfica, você também você vai se perder. Isso. Então o cinema ele tem muitas possibilidades assim. Tanto que eu vejo agora filmes assim mais novos de um pessoal bem recente também, né? Que é, por exemplo, o Jordan Peele, ele fez Corra, aquele filme Nós, que tem uma crítica já social, a questão do racismo. Olha que interessante, né? Trazendo questões assim mais urgentes também, né? Fica tentando aí atravessar gêneros, né? Fazer um crossover de gêneros. Então é bem interessante, né? Lembrando que o próprio Jorge Romero fez isso lá na Noite dos Mortos-Vivos, quando ele colocava um personagem negro também. Uma época que, né, o preconceito era muito maior, né? Tudo. E também um autor que é interessante, que busca beber lá na fonte, lá de trás, do início do século, a gente conversou bastante, é o Robert Eggers. Ele fez um filme A chamado Bruxa, A Bruxa e depois O muito bom. Farol. Fica uma dica, assim, para quem não viu.
que são filmes bem contidos, singelos, mas que acho que trazem muito dessa referência até literária, né, de referências especialmente literárias da literatura fantástica do século XIX, XVIII. Né. E também tem outro, é legal, né, deixar um pouquinho essas dicas, é o Ari Aster. Ele fez 2 filmes que eu me lembro, foi o Hereditário e um outro filme chamado Sim, Midsommar. É um filme muito muito interessante, porque bom. é um filme completamente aberto, solar, não há nada, não há nenhuma paisagem escura, é uma fotografia super clara, e é um filme que pode também aterrorizar bastante pela condução dos personagens. Então fica essa dica também, né, para já de autores bem contemporâneos, né, que conseguem sempre estar se reinventando, né, como você tem o Shyamalan, né, o M. Night Shyamalan, não sei se é assim que pronuncia Shyamalan, estou aproximando um pouco aqui, ele tem um nome difícil, que ele é indiano, né, fez também A Vila, enfim, então acho que o filme de terror ele sempre vai ser isso, ele é uma execução técnica difícil de fazer, exige realmente criatividade, domínio de linguagem do cinema, domínio do som, domínio completo da fotografia, né? Então, assim, apesar de ser um gênero banalizado, a gente tem grandes obras-primas aí na cinematografia, né? Que a gente sempre pode encontrar, pode achar, né? Pesquisando mesmo. Legal. Agora, sempre é isso, Legal. né? Sempre tem uns filmes ruins, né? 80% pode ser bem ruim, dá muita decepção. É muito Mas normal tendo também. os bons, né? Você citou aí alguns casos É, assim de filmes muito bons que foram sim, realizados nos últimos anos e que são filmes inovadores que fogem bastante, né, daquela estética tradicional de terror. Até às vezes a gente se perguntando realmente se são filmes de terror. No caso da Bruxa é do Eggers, né? É um filme de terror, né? Enfim, pode-se dizer que seja terror, né? Às vezes a gente até tem dúvida, aquilo ali realmente é um fenômeno sobrenatural ou é uma histeria coletiva, porque é um filme que se passa numa época de muita superstição, de perseguições religiosas, enfim, 400, 500 anos atrás, não sei, 1600 e pouco, né? É, é, então tem esse clima de tensão muito grande, é um filme muito bom, A Bruxa. Do mesmo diretor, O Farol, que eu particularmente assim nem considero um filme de terror, é um filme psicológico muito forte, né, de psicológico, tensão claro. construída do antagonismo entre o Patton, né, Robert Patton e o Petson, Willem Dafoe, né, é, William Dafoe, Pattinson e o Defoe, né? Mas recorrendo a uma coisa que você falou do isolamento, dessa questão da solidão, dos medos, etc. Tem esse viés também, claro, não é um filme clássico de terror, mas tem esse viés. E você falou do Midsommar também, que é um filme que eu acho que é bem interessante também. Não é também um filme clássico de horror, não é filme de vampiro, de fantasma e tal, mas mexe muito com uma questão muito atual, que é a questão dos fanatismos, né, de como as pessoas se deixam levar por doutrinas, às vezes obscuras, mas que conduzem às maiores barbaridades, às maiores atrocidades, né? Estou falando assim em linhas é. gerais, mas é muito bom também o Midsommar. É um filme, acho que sueco, não é isso? Ou se passa na Suécia, pelo Sueco, menos. eu acho que sueco. É. Uhum. Legal, cara. Sim. Muitas dicas boas aí Sim. que você trouxe aí, tá trazendo pra gente. E assim, talvez para a gente tinha que falar um pouquinho do Iluminado, né, do Kubrick, que eu acho que é também uma coisa fora, talvez o maior filme, né, de todos, assim como eu acho que como um grande fechamento, né, assim, né, de todos esses, de vários, a gente não citou nem a metade, não citou nem um décimo do que existe, né? A gente vai tentando lembrar aqui, é como falar da história da arte em meia hora, é impossível, né? Tem muita coisa que a gente também esquece, né? Tem, Bebê de enfim, Rosemary, cinema, né, japonês, tem muita coisa, né? Mário Tem, Bava na Itália. enfim, filmar Mário Bava,
A gente tem, né? Tem, assim, Na minha filmes sempre Argentina tem que... Eu filmes de acho que terror aqui do lado, no Chile alguns muito tem na interessantes. Argentina também, Chile, Argentina, tem... Venezuela, Uruguai, tem a Casa Muda, né? Acho que é esse que chama. É uma história bem forte, né? Um filme uruguaio. Meio nessa onda Uhum, reality, né? Que você falou da Bruxa de Black. É interessante porque, assim, é um filme de 21 anos atrás, mas é extremamente copiado esse modelo, né? Você citou a atividade paranormal, né? Aquela coisa da câmera e tal. Até hoje, esse modelo do Bruxa de Blair meio reality, né? Uma coisa que parece que é o tal do found footage, né? Aquela filmagem encontrada, né? Que na verdade é uma coisa falsa, mas na ideia de um falso documentário Bebê de Rosemary, que estão citando aí o coletivo Tempos, muita coisa, né, Marlos? Porra, daria pra gente ficar horas aqui. uhum. Dava, cara. O Infelizmente, Polanski ele é incrível. pode falar, pode falar. Não, o Polanski, né? Ele é incrível, né? Ele tem o Inquilino, também Repulsa ao Sexo, né? Com Catarina Deneuve, o Inquilino. A gente poderia aí falar mais bastante ainda, né? Uhum. Muita coisa, né? Aqueles filmes da Hammer de vampiros, né? Que você citou, os ingleses, né? Dos anos 50 para 60, né? Até a década de 70. Muita coisa mesmo. Filmes de ficção científica, né? Que fazem um crossover ali. A Mosca da Cabeça Branca, A Mosca do David A Cronenberg, dos anos Mosca, 80. claro. Como não falar do Cronenberg, né? O grande Cronenberg, né? A Hora da Zona Morta, né? Videodrome. Aí já associando o filme de horror com as tecnologias, né? E aquele filme Calafrios, eu acho que é dele também, um filme da década de 70. As Tem transformações um que é com físicas. a... Tem um filme bem interessante. Pode falar. Tem, tem um que é interessante, que ele é A gente tem japonês dois também, minutos. que é um pouco. Dois minutinhos, que é o Tetsu, é do Tsukamoto, Shinya Tsukamoto. Tetsu, Tetsuo. Dá até para procurar aí no Google. É um filme um pouco menos conhecido, mas também dialoga com essa estética do corpo, né? Quando você começa Uhum. a se transformar em máquina e vice-versa. Então, são todas essas referências que vêm pra Você gente, né? É muito citou bom falar o disso, assim, né? Cronenberg, né? Tem aquele Mutante, A Fúria do Sexo, né? Que é um filme que ele fez com a Marilyn Chambers, né? Que é uma muito engraçada, atriz pornográfica já falecida, famosa americana que fez aquele filme clássico dos pornôs, né? Atrás da porta, acho que é Atrás da Porta Verde, alguma coisa Atrás da assim. Porta Então Verde. ela É. é isso. Mas Marlos, olha só, infelizmente nosso tempo está acabando, cara. Foi muito bom ficar te ouvindo aqui falar de filmes de terror. Queria agradecer imensamente você ter estado aqui para falar dos seus filmes, fazer esses comentários brilhantes. E fica o convite aí, cara. Vamos voltar e fazer de novo, porque tem muito filme. Você falou, a gente não fala, ficou falando, faltando falar muita coisa. Se quiser, pode voltar aí para a gente falar Muita mais, coisa. assim, muita Separei um coisa. Se monte, quiser voltar anotei um semana monte que aqui que eu não vem, falei. semana em Papa Justify, que ela falou a chave mestra, a Carla está Temos que citando, falar dele também, Fredinho, né? O grande Papa. Tati. Então vamos voltar de novo aí para continuar essa conversa semana que vem, por exemplo, ou quando você quiser, puder. Maravilha, Marcelo. Eu te agradeço demais pela chance e te dar parabéns aí pelo Imagina, projeto que isso, cara. das Prazer te lives ouvir. e tá sendo incrível, viu? E te agradeço muito pela oportunidade da gente isso com todo mundo, com os Graças a pessoas amigos e como com você que quem também trazem tá. sempre histórias interessantes, dicas. Vamos voltar aí semana que vem para a gente conversar mais, ou quando você puder. Eu falo semana que vem, não sei nem se ele pode. Mas eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram Vamos? aí: Capa, Renata Caldas, Carla, pô, Ângelo Miranda, grande escritor, amigo de São Paulo, pô, todo mundo, Vanessa. Gente, não vou lembrar o nome de todo mundo que entrou aí, mas obrigado, pessoal. E estamos chegando aí na reta final, faltam 30 segundos, daqui a pouco vai encerrar, mas o Instagram vai ficar salvo aqui, Tatiane de Memphis, Tennessee, vai ficar salvo aí pra gente, quem quiser ver, rever, Tia Gracinha, quem quiser assistir, né? Obrigado aí, Marlos. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todo mundo que entrou, que teve aí também. Vamos voltar depois para falar